Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dublei. Parasitas alienígenas vêm para a Terra para dominar cérebros humanos e se estabelecer como a raça dominante no planeta. Diferentemente dos mangás, anime e filmes que se passam no Japão, a série da Netflix estreou no ano de 2024 e a história se passa na Coreia do Sul. Nela acompanhamos uma jovem que foi parasitada por um desses alienígenas, mas assim como nos mangás, a simbiose não sai exatamente como esperado. A história fascinou o famoso diretor Yeon Sang-woo, espero que esteja certo, que você deve conhecer dos excelentes filmes A Invasão Zumbi e também da série Profecia do Inferno, que inclusive tem um podcast aqui. E ele topou dirigir e fazer essa adaptação. Para esse podcast biológico, trouxemos a doutoranda bióloga Débora de Menezes para perder seu tempo explicando o nada para Nito Xavier e Léo Agrelos. Eita, eu vim como doutoranda, já tô saindo. Obrigada, pessoas. Quando é evocada a nossa autoridade, eu fico assim, eita, e se eu falar merda? A Mila tem o mesmo problema, cara. Exato, uai. É porque a gente sabe que a gente não sabe tudo, entendeu? O conhecimento, ele tem essa pegadinha, né? Porque quanto maior conhecimento você tem sobre algo específico, mais medo você tem de falar aquilo que você não conhece, porque você já sabe que existe profundidade naquilo que você não conhece, né? Que está acima da superfície do conhecimento. E falando de parasita, então, eu sou suspeita, né? Cada um de nós tem parasitas dentro de si e eu estudo, né, parasitas. Então, assim, tem tudo a ver. Apesar que esse tema aí já me pega porque é meu objeto de trabalho. Dá pra eu enrolar, dá pra embromar um pouquinho. Detalhe, quanto mais você sabe de alguma coisa, menos você fala de tudo, né? Então, cancela aí o Pupilas em Brasas, porque a gente, teoricamente, Léo Agrelos e Nito Xavier não sabe de nada, porque o que a gente mais faz é falar de tudo. Exatamente, por isso que eu me oponho a fazer mestrado e doutorado. Exato, porque senão a gente vai aprender e aí a partir do momento que a gente aprende, a gente não vai poder falar mais das outras coisas. Aí acaba o podcast se a gente for fazer mestrado. Né? Sobre o parasita, né, já que você estuda sobre parasita, você estuda sobre alienígenas também? Porque a gente tem aí um mote aí da série, né? Mas são alienígenas mesmo? Essa questão, né? Que aí eu ia falar, depende do que significa alienígena, né? Na série dá a impressão que eles vieram do espaço. Eu também acho, veio uma chuva de... uns ovinhos, né, que caíram, na verdade. Mas será que veio exatamente tipo de outro planeta ou algo que tinha na Terra? No mangá, a ideia que a gente tem no começo é algo que veio de outro planeta, assim, é um alienígena mesmo. Mas aí depois, no meio da discussão, assim, eu não sei se nem eles mesmos, os próprios parasitas, não sei nem se eles se definem como alguém que veio de outro planeta, assim. É dúbio essa ideia. Pode ser que vieram de outro planeta, mas pode ser que não. Pode ser que seja algo que já estava aqui, em algum momento entrou em ação, entendeu? Só pra ficar claro aqui na nossa conversa, cada um viu uma coisa diferente, né? Como a obra, ela é muito segmentada em vários tipos de mídia, né? O Nito acabou lendo o mangá, a gente ia ter um representante do anime, que era o Adriano. Que desistiu porque o anime é ruim. E aí a gente teve filmes também de 2014, 2015, que é um filme japonês, e a série, como eu mencionado no início, eu e a Débora assistimos e ela é sul-coreana. Então, assim, a referência que cada um vai trazer aqui, ela muda um pouco, inclusive na personagem principal, né, Nito? E como que é no mangá? Shinichi, eu acho que é o nome dele, e ele é um adolescente, que pra mim é um demérito. É um homem. É um demérito pro mangá. Entendi. O fato dele ser um adolescente. Porque, cara, história de adolescente, às vezes, né, cansa pro velho ler, entendeu? Entendi. Na verdade, o mangá, em geral, cara, tipo, me cansa muito esse papo de, tipo, os salvadores do mundo ter 12, 13 anos, tipo Cavaleiro do Zodíaco. Com exceção do cinema japonês, eu não gosto de quase nada que vem de lá, tá ligado? Anime e tal, não tem nenhum que eu falo assim, caraca, contigo. Esse é da hora. Eu conheci Junjito, que é o cara dos mangás de terror. Toda a leitura que eu tenho de mangá é de mangá de terror. Aí eu vi um canal do YouTube, uma crítica sobre o Parasita, porque vai lançar uma versão nova aí, colorida, e aí eu tava falando da versão antiga. Aí me deu curiosidade em ler, porque tinha esse negócio dos monstros e tal. Tu vai pelo terror. Mas são 10 volumes, assim, fica bom no 8º, tá ligado? Eita. Pô, tu é um guerreirinho. Cara, no 8º você fala assim, e eu acho que a parte, o que não fisgou foi a questão do adolescente. Eu não me identifiquei com o personagem, entendeu? E aí demorou, mas aí quando fica ali no final, que vem a historinha do prefeito, que vem aquele negócio tá pra encerrar a história e fica mais interessante. Mas traz várias discussões interessantes, assim, discussões sérias, né, durante o mangá todo, assim, discussões de quem é o verdadeiro parasita,
entendeu? Porque, não sei se deu pra galera entender, mas esse parasita que não consegue dominar o cérebro do personagem, né? No caso do mangá, o moleque, no caso da série coreana, acho que é uma mina, ele acaba virando uma simbiose ali, né? Tipo, eles começam a ajudar um ao outro, né? Porque o parasita que ficou na mão não quer morrer, e pra não morrer, ele vai ter que proteger o moleque. Vai virar, tipo, quase que um super-herói, né? O moleque. Super-herói pra proteger os humanos. Eu já tô aqui pensando, assim, não é nem é simbiose, né? Assim, inicialmente. A gente falando o nome errado aqui. Desculpa, gente. Eu falei simbiose, o Lito veio. Eu tenho um defeito de levar as coisas meio pro literal, tá? E aí, nesse caso, eu tô trazendo pra a minha área, eu tô pensando aqui como né, da biologia. E aí, simbiose dá uma ideia de que as partes estão ganhando, né? Aí você tem vários tipos, assim, né? Que a gente fala dentro da biologia, mutualismo e por aí vai. Mas aí dá uma ideia mais de, sei lá, de troca, de algo mais positivo, né? E aí, no caso, vira uma simbiose porque o parasita, meio que, no caso da série, ele entra, né? No caso da personagem, não consegue fazer a integração que eles falam, né? Que é tipo tomar mesmo a consciência e o ser humano deixa de existir. Então é só o corpo ali, mas o que tá vivendo ali é o parasita que domina, que vai comer e tal. Então, assim, aí nesse caso da personagem é uma simbiose porque eles estão coexistindo, né? Então tem essa coexistência ali de dois seres vivos, né? No caso. Eu tô já chamando ser vivo, né? Os bichos aí, eu não sei o que eles são, vamos encarar como ser vivo. Mas de qualquer forma, acho que aí agora nessa relação que eu falaria, simbiose, assim. Então, na personagem principal temos a simbiose. Exato. Mas a ideia do parasita, não. Todos os outros, não. No outro deixa de existir, então. E mesmo no parasitismo, existem parasitismo e parasitismo, né? Tem uns que, de alguma forma, estão parasitando, mas não mata, por exemplo. E aí tem vírus, por exemplo, que nos infectam e não nos mata. Mas a gente tá com ele ali, carregando ele, tudo bem. E às vezes ele aparece, depois some. Não causa a morte, né? Do arquivo hospedeiro, no caso. Então, o que eu disse lá no início, na entrada, que é a simbiose que tá errada, eu falando do personagem principal, na verdade, a simbiose deu certo. Exato. No personagem principal. O que deu errado... A simbiose que deu errado, né? No caso, é o resultado que deu errado. Então eu errei tudo ali. É bom ter um especialista. Que isso, imagina. Ia passar totalmente desapercebido. Era pra eu ter estudado mais, mas aí a gente vai jogando aqui. No mangá, você vê o bicho tentando entrar no ouvido dele, ele tava com fone, aí tenta entrar pelo nariz, ele espirra, aí meio que vai, tenta entrar pela mão, né? Furar a mão dele e entrar, quando ele amarra o fone, né? E faz tipo um tourniquet, assim, pra não deixar passar. Na série, tem alguma parada dessa ou nem explica como que ela Na série é melhor construída essa cena. Eu também achei melhor na série. E como assim? Porque no mangá o menino já percebe que tem alguma coisa entrando? Não, ele tá dormindo com fone no ouvido. Aí não dá pra entrar pelo ouvido. Aí o bicho entra pelo nariz. Só que ele espirra, né? Porque alguma coisa... Aí dá aquela ideia de, será que, como ele tava dormindo e era noite, será que foi um sonho, sabe? Aquela ideia de, será que foi um sonho? Aí só que aí a mão começa a ficar dormente e aí ele vai reparar que vai ter um ser ali na mão dele. Entendi. Na série, vai mais pro lance do abuso, né, Débora? O personagem principal ali, vai rolar um abuso ali e aí tem todo abuso sexual, uma ela vai ser batalha. abusada? No começo aparece um carinha doido conversando na internet e aí meio que ele é desafiado, você não mata ninguém, você não tem coragem. Ele fala, não, eu vou matar sim. E aí ele acaba arrumando confusão e essa moça é um caixa de supermercado e aí ele tem um desentendimento e aí meio que ele persegue ela, né, pra tentar matar. Nesse dia que isso acontece é o dia que tá caindo as larvinhas lá, os ovinhos lá dos parasitas aí, e aí acaba que ele esfaqueia ela cai, e aí nesse momento o parasita acaba entrando nela, né, e aí tem todo esse processo aí de coexistência no caso, né, porque aí como ela tá machucada, ela tá morrendo, a explicação que a série dá é que o parasita meio que teve que curar aquele corpo pra manter ele vivo, e aí nesse processo ele perde a chance de infectar e tomar todo o cérebro, e aí acaba que ela fica num pedaço do corpo, ela fica no corpo ali, mas ele não toma posse completamente, então fica a moça, né, com toda a sua essência e personalidade, e o parasita ali também, né, que a ideia era querer, né, dominar o ser humano ali, no caso, nem é dominar, né, é querer tomar o corpo, mas aí no caso dá errado, né, porque ela tá machucada, e o fato dela tá machucada, meio que o parasita tem que ver o que ele vai fazer, porque também senão
senão ele morre também nessa, que aí ele acabou parasitando o corpo errado. Tem uma certa referência disso no mangá, que tem um personagem lá, que é um cara que tem o parasita num maxilar aqui, sabe, no pescoço. Mas é porque eu acho que quando ele foi parasitado, o único corpo que dava pra parasitar era dele, né, que tava meio que num lugar meio que deserto, mas se eu não me engano, ele tava se afogando. E aí, conforme ele foi se afundando, o parasita teve que subir pra fazer ele respirar, né? Aí não conseguiu ocupar o cérebro, aí ficou nas vias respiratórias aqui, perto do pescoço. E o cara também tem essa simbiose. Ah, falei certo? Acho que falei, Débora. Sim. Ah, tá. Aprendi. O personagem principal, ele é tipo um nerdão de escola, sabe? O moleque estuda e tal. E ele tem bastante livro. E esse parasita, ele quer saber muito sobre os humanos. Como é que os humanos são pra, né, conviver com os humanos. Enquanto o moleque dorme, por exemplo, ele vai estar lendo os livros do cara, ele vai estar estudando isso. O parasita do cara que tem um parasita no pescoço, o cara é viciado em televisão. Ele é alguém mais... do entretenimento, né? É isso, ele tem conhecimentos mais de entretenimento. Ele é um cara que tá levando a vida um pouco menos preocupado com o que vai acontecer, porque ele tá mais alienado, digamos assim. Por mais que ele ajuda, tá? Em diversos momentos ali, ele ajuda o personagem principal. Tem uma parte que o personagem principal toma uma surra, um vareio, assim, ele é arregaçado. A impressão que dá é tipo, que ele vai morrer, só que ele aparece depois. Ele tem um ferimento no coração e tal. Ou o parasita que tá na mão dele vai ter que ir até o coração pra meio que fazer esse esquema da cura, pra curar ele. Só que nesse processo, ele se espalha meio que pelo corpo todo. Então, ele está na mão ali, onde eles conversam e tal, mas tem células, não sei se é isso, né? Mas tem partes dele no corpo do cara, assim. Então ele vira, tipo, o cara que corre muito, que pula alto, fica mais super-herói ainda do que só a mão, entendeu? O corpo dele acaba sendo um corpo diferente. Doideira. É isso que me incomoda um pouco na série, sabe? E pelo visto no mangá também. O negócio que dá errado acaba dando mais certo, sabe? Porque o parasita, ele vai lá, ele quer contaminar 100%, para ele ter o controle. E aí fica meio mambene, né? Tipo, nem eu, nem você, e aí a gente fica mais forte porque nem eu e nem você estamos no controle, sabe? Isso me tira um pouco da história. Assim, mas talvez aí tenha uma mensagem, né? É isso que eu falei, essa é a mensagem do negócio. Cooperação? É, claro, aí, ó, talvez. cooperação, outro tipo de interação positiva. Interação, entendeu? E aí as pessoas estão ali junto pra sobrevivência, né? Essa é a ideia. Há alguns meses, das larvas desses organismos parasitas começaram a aparecer em todo o nosso país e em todo o mundo. Como diz a Débora, os parasitas que habitam em mim me fizeram chegar até onde estou agora. Olha, isso é total, Posso ter essa motivação, essa frase coach sim, aqui? Pode. Não, e biológica, tá? Vou dar um exemplo aqui, que por enquanto é o que eu posso dar com um mínimo de detalhes, assim. Mas a gente, né, os vírus, que as pessoas muito têm medo, né, os vírus, eles são fascinantes, obviamente eu tenho viés pra estar afirmando isso, mas eles são fascinantes porque de alguma forma eles contribuíram pra evolução humana, né? E aí o ser humano é mamífero, e aí a gente tem, né, a nossa forma de reproduzir, gerar uma prole. As mulheres engravidam e ali a gente tem a placenta, tem toda uma série de coisas ali que ajudam a, né, esse feto de se desenvolver e depois, né, gerar todas essas estruturas, blá blá blá. E aí eu vou te falar que a placenta é completamente uma coisa de origem viral. Uma vez que a nossa ancestral lá atrás foi infectado, né, então tem um vírus que tem uma capacidade de meio que, ele não quebra completamente a célula, então ele meio que vai juntando, né, várias células e forma como se fosse uma célula com vários núcleos. E aí nesse processo ao longo da evolução e blá blá blá, acabou gerando o que a gente hoje chama, né, a gente conhece como placenta. E a placenta existe por causa de uma infecção, de um vírus, que agora eu não vou lembrar exatamente qual é esse grupo, mas que infectou, e uma vez que infectou trouxe um benefício, né, de gerar, e é digamos que é uma vantagem, né, evolutiva, no sentido que a gente consegue ter, né, a gente tem todo um organismo que a gente chama, né, de placentários, que é uma estrutura importante para o desenvolvimento, né, embrionário, etc, e que garante então a sobrevivência da espécie, de certa forma, né? Então, assim, nem tudo é sempre negativo. E a maioria dos vírus que eu brinquei, né? Que, eu tenho vírus, eu tenho um parasita dentro de mim, todo mundo tem, a gente também, até em nosso DNA, a gente tem vários que contam a história, né? Da evolução viral e da nossa também. Então, que eles se integram e estão ali, e não necessariamente estão causando algum mal, ou em algum momento traz, sim, algum tipo de benefício, etc. É um tipo de relação que só que a ideia era parasitar, né? Que a gente chama, né? Parasitas obrigatórios, mas traz, sim, alguma coisa que é importante
importante. E a maioria dos vírus, eles não causam doenças, né? Então a gente conhece várias espécies. Óbvio que tem aquelas que acabam se destacando pensando no ser humano que, né, causa doença, mas a maioria do que a gente conhece é, por exemplo, fago, vírus que infectam bactérias. Então uma coisa que tá aí e que traz pensando na biologia aqui, né, na grande biosfera, no fim tudo vai se confluindo, né, pra gerar uma rede de interação em que a gente depende desses parasitas. Mas eu tô indo longe, né, por causa da série, mas acho que a mensagem é meio que essa, como que é algo que aí você falou que deu errado, na verdade era pra dar certo, né, porque, né, a ideia era de um para deixar de existir, por que não os dois não podem estar ali juntos, né, por que esse diferente não pode existir, né, e aí que acho que é o grande monte que até trouxe, né, que acho que a mensagem meio óbvia da série, que ele até fala isso várias vezes, é essa dualidade mesmo, né, é o clássico médico e o monstro ali, né, então você tem meio que uma figura que eu encaro, deu a entender que era extraterrestre, né, então que é de fora, e que em teoria é meio bizarro, né, monstruoso, e aí você tem o ser humano, que aí pra gente é o normal, e na verdade aí você tem a situação dessa moça com várias questões e que ao mesmo tempo tá ali buscando o contato com outras pessoas, né, enfim, querer ser amada, e de querer ser vista pela humanidade, e aí tem essa mensagem meio óbvia, assim, da série, que até que agradeço aí, né, o convite tá aqui, porque é uma série que provavelmente eu iria ignorar facilmente, falar, parasita, esses bichos. Eu confesso que as primeiras cenas aquelas tentáculos, aquelas coisas saindo da cabeça, eu já falei, gente, isso aqui tá... eu vou aqui me esforçar pra eu entrar na história, porque eu falei, gente, esses trem, como é que cabe? Que fenômeno é esse que estica tão rápido, assim? Que mecanismo celular é responsável por isso? Porque eu fiquei curiosa, né? Que aí a gente pensa, qual é a base? Qual é que seria a base biológica pra explicar toda essa transformação que acontece do ser humano, da cabeça, onde tinha cérebro e agora tem, sei lá, um músculo que, enfim, é afiado, que mata. E aí... Mas enfim, no fim, eu acho que a mensagem é interessante. Aí acho que falei, ok. Me fez pensar um pouquinho. O meu problema com a série foi que parecia monstros do Stranger Things. É, um pouco. Aí eu não... Falei, não, deixa quieto, vai, não precisa não. E do anime, cara, eu odeio voz de anime. Porque uma coisa é você ler e as vozes da sua cabeça é uma, né? Quando você escuta as vozes de anime, não tem como assistir aquilo. Não tem como levar a sério um anime, não. Pelas vozes, assim, é muito fina as vozes de todo mundo. Aí não rola. Mas os monstros me incomodaram também na série, assim. Depois é pra acostumar. Aí eu até passei umas cenas rápidas, assim, pra gente gravar. Eu já não me senti incomodada. Mas como essas ficções, assim, geralmente eu tenho mais dificuldade, aí eu falei, eita, mas vamos lá, porque a gente vai gravar. E aí eu vou assistir. Aí, mas no fim, eu curti a série. E aí eu acho que é legal porque ele traz isso em vários pontos, né, de conflitos, né. E aí você tem o parasita que vem em teoria pra dominar o ser humano, e aí depois o cara que é meio que o parasita vilão. O parasita vilão meio que depois coloca todos os outros da mesma espécie, meio que entrega assim, vocês morrem aí, e eu vou seguir meu objetivo aqui, sendo egoísta, de entender como é que essa organização humana, que eu achei meio esquisita essa tradução, organização. Eu quero dominar a organização humana. Eu falei, o que será que ele tá chamando de organização humana? O que é, metaforicamente, o que é? O Twitter. Eu não sei, eu fiquei um pouco curiosa. O que é organização humana? Ele tava falando de um jeito muito esquisito, assim, eu falei, ok. E aí, no fim, depois, ele meio que, né, enfim, querendo dominar de um jeito muito clássico que o ser humano faria. Foda-se os outros, e aí, então, a gente vai, né, através do poder político, de outras esferas, aí a gente tentar estabelecer o nosso controle, né, e não importa muito o ser, né, similar, assim, não importa muito. E aí, no fim, sei lá, é uma coisa meio... Tem o parasita, mas no fim é algo comum, né, apesar de ter seres que não são humanas, né, ali, mas algumas coisas são similares, comportamento que ele adquire é a mesma coisa que a gente faz aqui na humanidade, então, sei lá, tem essas coisinhas aí no meio da série. A série fecha a história na primeira temporada e não vai ter mais, ou abre espaço pra continuação? Pra mim terminou fechadinha, eu acho que não... Pra mim também, pelo que eu lembro... A gente enfiou a Débora em duas bizarrices, né, que a gente tá gravando Parasita e a gente gravou com a Débora Profecia do Inferno, que é do mesmo cara. É verdade.
É dele também. Esse aí eu não tava ligado. Eu só vi o Trent, o busão. Aí, ó. Okay. Dorameiros aqui, ó. Ai. Aí a gente traz a Débora porque ela é nossa especialista em dorama e esquece que ela é bióloga. Olha, a nossa incapacidade intelectual. Eu sou mais da biologia do que do dorama, assim. Eu acho que eu já tenho um tempo que eu não assisto coisas específicas sul-coreanas. Não dá pra mudar a linha do doutorado ainda, não? Dá, pois é. Quem sabe? Voltar pro dorama? O vírus do dorama, como ele vai te contaminar. Isso, exato. Mas você falou das cenas de luta, que você deu uma acelerada, e aí, realmente, assim, elas são estranhas, mas eu acho que é pelo nosso perfil, saca? Pra gente não estar acostumado com essas coisas, porque você vê que existe toda uma dedicação para que as lutas fossem boas, sabe? Elas são bem coreografadas, aí eles dão aqueles pulinhos pro lado, pulinho pro outro. Não, você vê que tem esse... É engraçado isso daí, porque quando o terror você tá lendo, ou até mesmo vendo num HQ ali, você parece que você se impressiona mais com o desenho ou com o relato do que propriamente quando vai pro live action, né? Porque fica meio assim bobo, né? É difícil você transpassar essas mídias, né? Principalmente os japoneses, né? E assim, é impressionante como tem tantas histórias do Japão que são muito interessantes, que fazem muito sucesso como mangás, mas quando eles vão tentar fazer um live action, fica muito difícil ter o mesmo sucesso, justamente por causa dessa dificuldade que tem de transpor, né? Tipo, vou colocar aqui um negócio com 5 chifres. No anime é um negócio assim, cabuloso pra gente, mas quando o cara coloca ali, parece só que o cara tá com uns berrantes de uns bezerros, entendeu? Na hora de fazer um live action, né? Então eu acho que a gente tem essa dificuldade, né? É meio difícil acreditar, né? Aí eu fico assim, biologicamente, isso seria viável mesmo? Não sei. Na série tinha os restaurantes lá, onde eles iam se alimentar. Tem que lembrar disso. O humano contaminado pelo, né, o cara que o cérebro era contaminado pelo parasita, ele se tornava um comedor de outros humanos, né? No começo parece até um negócio meio zumbi, né? No mangá tem um serial killer, tem um assassino solto na cidade lá, solto no Japão. Mas ele era um parasita. Conforme a história vai desenrolando, você começa a manjar que, junto com o personagem principal, de que não tinha nada de serial killer, eram parasitas se alimentando de pessoas. Só que com o tempo eles vão se organizando e criando, eles têm um nome, não sei se é açougue ou restaurante. Açougue. Eu acho que eles usam o restaurante na série, porque eles até usam o mais famoso que fica mais tempo ali na série, eles usam a igreja, né? Eles pegam a estrutura de uma igreja e aí guardam no galpão um monte de seres humaninhos pra eles poderem se alimentar a hora que eles quisessem, né? Na verdade, a ideia do coisa é o seguinte, como é metamorfo, né, que a gente chama, que pode se transformar em outras pessoas, é tipo a mística do X-Men, eles podem mudar de fisionomia. No mangá eles mudam de fisionomia. Putz, eu não lembro disso na série não, cara. Não sei se são todos os personagens, mas tem personagem que muda. E aí ele meio que seduz a vítima pra um lugar afastado. Esse lugar afastado geralmente é o restaurante. E aí eles devoram ali e vão embora, entendeu? E aí tem um lugar onde eles começam a fazer isso, tipo, pode ser feito aí porque é seguro. Aí tira a ideia do serial killer, ele meio que para de agir. As pessoas começam a desaparecer e não serem encontradas pela metade do corpo, sabe? Acho que na série ficou meio sanguinolenta, assim. É que acho que no primeiro episódio parece que tem esse esforço sedutivo, assim, né? Porque aí acho que mostra um cara indo meio que como se fosse uma acompanhante, e aí quando ele chega lá era enfim, era parasita, né? E aí até depois mostra chegando a equipe Grey lá, que em teoria tem a capitã lá, que vai fazer a caça os que estão parasitados, no caso. Só que aí depois é só a igreja, basicamente, assim, né? Que vai mostrando esse movimento deles como organização, tentando estarem juntos pra meio que se proteger, assim. Aí não tem mostrando toda essa ação deles, assim, meio que pra tentar caçar uma vítima, que deu a impressão mesmo que eles eram mais agressivos, assim, de, tem oportunidade aqui, vão matar. E aí não se transforma, no caso, em outro, porque ele é aquele corpo só que ele tem. É como se esse evento só pode acontecer uma única vez, assim, né? Apesar que depois no final que mostra que aquele que faz a figura do pastor, que é o parasita vilão lá, ele vai saindo de um corpo e aí ele tem que ir pra outro, né? Se aquele corpo morre, ele vai pra outro. E aí meio que vai fazendo isso. Mas os outros parece que não mostra essa outra movimentação dos outros. Há alguns meses, das larvas desses organismos parasitas começaram a aparecer em todo o nosso país e em todo o mundo.
Mas isso acontecer não estraga o fato do parasita principal e se juntar ali com o personagem principal, não estraga o fato dele não sair do corpo daquela pessoa que tá adoentada pra ir pra Fica um parecendo corpo um melhor, furo, sabe? né? Tipo, Um furo de... O mangá tem uma parece. explicação pra isso. O mangá tem explicação de que tem a questão do manejo. Tanto que tem um parasita que tem que sair de um corpo de uma mina e depois invade o cérebro de um cara. E aí ele descobre que é diferente porque a biologia é diferente, sabe? Biologia não, a anatomia é diferente. E aí ele se perde em alguns esquemas hormonais e tal, porque ele já não consegue controlar tão bem. E aí vem a ideia de que assim, se ele controlou o braço, ele necessariamente precisaria controlar o braço de outra pessoa, porque é o que ele aprendeu a fazer, entendeu? Ele desenvolveu essa aprendizagem. No cérebro, ele já é, digamos assim, adulto demais pra aprender uma outra coisa. Tem isso. Não é uma célula. Esquece aí, esquece. Tanto que tem um personagem no mangá que eu acho que ele tem 4 ou 5 parasitas no corpo. E aí ele é tipo um super... ele é tipo super vilão, assim. Ele é um Megazord dos parasitas. Tem o que controla a cabeça e os que controlam os membros, e é diferente quem controla o corpo de quem controla a cabeça. E aí tem uma hora que eles se encontram e ele não tá tão forte assim, não dá, o Shinichi chega até a bater bem nele. Aí depois ele vai entender o porquê. Ele vai entender o porquê, porque eles são sarristas, assim, eles trocam de posição. Aí o cara que era do membro queria controlar a cabeça, entendeu? E aí eles tiveram que fugir. Mas depois ele volta com tudo no lugar e ele é muito zica, assim, ele é embaçado. Então tem esse negócio, assim, você aprendeu uma coisa quando era novo, assim, você entrou no corpo, aprendeu isso, aí você amadurece isso, o ideal é que você sempre faça isso em todos os corpos que você entrar. Falando do mangá, parece que os parasitas, eles são diferentes, assim, cada um tem a sua personalidade, né? Na série, eu pelo menos fiquei com a impressão de que, tipo, eles meio que são tudo igual ali, eles têm tudo a mesma função e vão fazer a mesma função, e o parasita que entra no corpo do personagem principal, ele meio que é como se ele despertasse e começasse a ter uma personalidade própria mediante a esse erro que aconteceu, entendeu? Todo mundo é igual, mas ele fica diferente por causa disso, sacou? No mangá não, cada parasita assim que aparece, né, que tem uma história, né, que a galera vai contar alguma coisa, é específico assim. Tem a parasita lá, a mulher, que ela é tipo a cientista dos parasitas, digamos assim. Mas ela também é por uma ciência humana também, sabe? Uma antropóloga dos parasitas. Porque ela tá preocupada com a ideia de, tipo, como os parasitas vão... Caraca... Como é que eles vão viver aqui na Terra. E, inclusive, ela ocupa o corpo de uma mulher grávida que dá à luz. Então, ela tem uma certa preocupação de como que é a vida de um bebê humano. Como que ele, tipo, nasceu ali, como é que ele vai crescer, entendeu? Como que é a relação entre os parasitas e os humanos vão se dar. Ela tem essa preocupação. Caraca. Ela tá calma, gente. Esse Shinichi aí, ele é um cara importante. Porque ele tem um na mão ali, tipo, dá a impressão de que eu tô estudando ele. E, inclusive, ela manda outros parasitas pra ficar perto dele na escola, mas não é pra fazer mal, tipo, não faça mal a ele. Só observa como que ele age tendo um parasita, sabe? Como que esse parasita relaciona com os humanos. Aí tem outros que não, que é tipo os parasitas psicopata, que o negócio é chegar, matar. Inclusive tem uma máfia dos parasitas. Maluco. Tem um cara que ele é especialista em entrar em um lugar, fatiar todo mundo e sair, tá ligado? O mangá é muito louco porque ele escala de um jeito, né, que a gente não tá preparado, cara. Então, mas eu acho que é por isso que tem 10 volumes, assim, porque não é de uma hora pra outra. Dá pra trabalhar a coisa, né? Você vai falando, aqui tem uma outra coisinha, aqui tem outra parada. Por exemplo, atacar o coração, por exemplo, é algo que é a referência que ele dá, né? Você precisa atacar o coração. Tanto que tem um quadro lá que ele tem que matar também um super zica dos parasitas, só que ele não pode estar no mesmo lugar, porque ninguém sabe, né, que ele tem um parasita. Aí ele sobe num outro prédio, assim, o parasita sobe até o terraço de um prédio, ele vai num outro, assim, e ele taca uma pedra com a mão parasitada, sabe? E aí essa pedra vai direto no coração do parasita e atravessa. Aí fica aquele negócio, pera aí, ele morreu, mas quem matou? Que tipo de arma faria um buraco desse tamanho? Tem aquele negócio pra ele não ser pego, mas ele também precisa entender os parasitas pra saber como que vai matar cada um deles, que não é igual. Tem parasita que se protege bem e faz uma camada um pouco mais forte ali perto do coração, porque é o lugar que ele sabe que é vital, que ele não pode ser atingido. Tem a questão dos pais que não tem como é um adolescente, tem a preocupação com os pais, né? Pô, a mãe dele é tomada por um parasita
parasita, entendeu? E depois ele tem que ir lá e combater esse parasita que é a mãe dele, mas ele tem que entender que não é mais a mãe dele porque já tomou o cérebro dela. Então tem várias discussões, assim, interessantes e vai crescendo aos poucos, sabe? No 8º fica legal. Se tiver paciência. Na série parece que os parasitas são meio clones, né? E aí eles agem só por instinto. O instinto é só, a gente precisa comer Eles carne têm uma humana. mentalidade colmeia, né, Débora? É meio assim. E aí os dois parasitas que se destacam são os dois, o pastor e a moça, que é a protagonista, que aí é parasitada de um jeito diferente. E o outro que quer dominar, aí ele tenta mimetizar comportamentos, né? Enfim, reações ou emoções humanas, mas é só isso, assim. E aí os outros é meio que, sei lá, é como se eles fossem inferiores mesmo. Tanto é que nem mostra outros. Não tem outros parasitas que falam, que trazem alguma outra coisa. Só recebe ordem. Né? Basicamente estão meio ali seguindo o caminhozinho do cheiro ali do outro e pronto. Tanto é que eles foram facilmente mortos, assim. Eles são sensitivos, assim? Eles conseguem notar a presença de outro? Tipo um sensor aranha, alguma coisa do tipo? Sim. Eles têm uma parada dessa, assim. Eles sentem uma vibração meio cerebral, assim. E humanos sensitivos? Tem humanos normais, assim? Não. Sem ser parasitados. Não, mas aí tem uma pegada que eu queria falar quando a Débora falou do The Grey, né? Uhum. Que é a equipe Grey, que inclusive é o que diferencia a série em relação ao anime, segundo o criador do anime. Ele vê a série como um spin-off, né? Então não fala como sendo uma adaptação, mas sim um spin-off do anime dele, porque primeiramente que se passa em outro país, né? Ele tenta criar esse distanciamento. E aí, essa equipe é uma equipe que ela caça os parasitas. E para caçar os parasitas, tem essa personagem principal, que é uma delegada, que ela é a chefe dessa unidade. É a capitã. Que, por sinal, é um personagem horrível. É aquele personagem assim que péssimo. Foi criado pra ser o motherfucker, mas é chata para um caramba, né, Débora? Dá uma forçada, Personagem né? No chato. começo ela parece que tá explicando pros policiais o que são os parasitas e tal. E aí, não sei, a atriz parece que ela tá sendo meio um coringa rindo e fazendo mal, sabe? E tirando sarro, mas você fica Essa assim, que o marido dela tá parasitado? Que ela usa Isso, eu ia chegar nisso. como isca, né, para os outros, assim. Aí você fica assim, eu fiquei sem entender, né? Ela tá querendo ser legal? Ela tá sendo sarcástica? Eu não entendi qual era dela. É porque a apresentação dela parece um negócio meio sádica, né? Por isso que a Débora tá falando do lance do coringa, né? Não convence. É ruim, né, no caso. Ela parece que tá sempre em câmera lenta e usando frases de efeito. Isso. Pô, e ela tinha uma história muito maneira, porque o que faz ela ser a chefe e caçadora de parasitas foi porque o marido dela, no início quando chegou os alienígenas, né? Enfim, ele é um dos primeiros a ser capturado pelo parasita e ela luta contra ele, consegue prender ele numa câmara de açougue e depois ela usa ele como se fosse um radar sensitivo para ir atrás de corpos parasitados. Então é assim que ela chega em outros parasitas, assim que ela vai desarticulando esses grupos de parasitas. E por que é uma história tão boa, cara? Porque assim, cara, ela está parasitando o parasitas, só que parece que não é bem trabalhada essa parada, sacou? E parece que não tem sofrimento, né? Porque, tipo, é o marido, mas que não é o marido. E aí é só em um momento que isso aparece, né? Que mostra como é que... Mas essa parte é interessante porque tem uma outra coisa interessante, né? Por que o marido foi parasitado? Porque ela queria o desconto no estacionamento. E aí ele falou, vamos embora, não precisa disso, tá ok. Não, a gente ganhou, eu vou ter que descontar, então a gente não vai pagar o estacionamento aqui. E aí, nesse momento, ela vai lá e aí ele fica lá, ou seja, ser muquirana ou ser uma pessoa que quer economizar a todo custo, às vezes não compensa. Então ele ficou exposto lá, entendeu? E foi parasitado. E aí ela ficou sem o marido, entendeu? Então foi um momento assim que, caraca, olha aí. Se ela fosse só aceitasse, tá, vamos embora. Eu não preciso R$10. Não preciso, nesse caso. Aí ela não precisava. Mas ela fez questão dos R$10. Então aí aconteceu toda essa tragédia familiar. É o deixa pra lá que salva vidas, né? Às vezes é. No caso, não deu certo. Mas aí que tá, você trouxe outra camada que eu não tava pensando. Que, pô, o sentimento de culpa dela é inexistente. Essa discussão de você ter um nêmesis do parasita também parece que não é bem abordado, saca? Porque depois tentam matar lá o marido dela e ela tá, assim, não apresenta nem aí. As discussões que poderiam ter sobre esse nêmesis, sobre essa troca de posição, né, do parasita virar o parasitado, pelo menos não me pegou, saca? Não, poderia ter sido melhor
explorado na série esse papo. Mas alguma coisa te pegou? Eu gostei da série. Só que assim, eu tô falando mais da questão dessas pequenas nuances que, se fosse... Talvez se tivesse mais tempo, poderia ter sido melhor explorada, né? Ou talvez nem precisasse, né, de ter essa subtrama, né? Porque eu acho que a outra coisa que eu achei meio sem muito sentido é o carinha que meio que fica ajudando a protagonista, né? Que aí ele perde as irmãs, e aí depois ele quer entender o que aconteceu com as irmãs. Ele é que eu tô usando entre aspas, um civil, igual os militares gostam de separar a humanidade. Um civil lá vendo um monstro qualquer, sem nenhuma explicação. O governo não tinha falado sobre aquilo, e simplesmente ele reage como se fosse uma coisa assim, um monstro ali tá me matando, eu tô aqui tentando entender o que é um monstro. Só que eu fiquei um pouco confusa com essa história desse moço, que aí ele é de uma gangue, e aí ele tava lá querendo saber quem eram as irmãs, aí depois, enfim, e aí depois ele tem toda uma história de que ele parece que é um cara meio malandro, assim, que não se importa com muita coisa, e aí depois ele se importa, e aí quis fazer tipo uma coisa meio, olha esse personagem meio que não vou dizer uma redenção, mas meio que se modificando, né, meio que se tornando alguém um pouco melhor. E só que é uma subtrama também que não acrescentou, e eu fiquei um pouco perdida no que tá acontecendo, quem é esse moço, por que ele tá aí, por que ele tá reagindo tão tranquilamente com um monstro, um trem saindo da cabeça da menina assim, e ele ficou de boa, ele ficou ali esperando, aí eu fiquei um pouco sem entender. E o policial, né, que meio que é o policial, né, que tá ali fingindo, mas na verdade ele tá meio que aliado aos parasitas ali, né, então ele meio que um espião ali da polícia, né? Um infiltrado, né? Tá trabalhando como se fosse mas um ele é humano? É humano, completamente. Mas é porque o pastor meio que faz uma ameaça. Olha, eu vou te fazer uma proposta, ou eu te mato agora, ou você me ajuda no meu plano de chegar até a organização humana. Né? Enfim, que na verdade no fim a gente descobre que ele quer dominar a cabeça do prefeito. Você fica, meu amigo, você quer ir, sabe? O que é o prefeito desse lugar aí no mundo? Nada. Mas enfim, aí ele quer uma cabeça que tem algum tipo de poder político, e aí ele usa o policial, né, pra meio que evitar, né, essa equipe, né, etc, saber se eles estão em risco e tal. Só que, sei lá, também é outro personagem meio que, enfim, acho que sem necessidade ali. Há alguns meses, das larvas desses organismos parasitas começaram a aparecer em todo o nosso país e em todo o mundo. Essa trama do prefeito é meio boba, porque assim, eles já estavam ganhando pela força. Você não precisa se fingir de prefeito pra conseguir ter mais poder, sabe? Tipo, eles já estavam meio que ganhando pela força. Pelo menos no início, né? Ele dá essa impressão e depois ele tira... Eu tô falando na história, né? Ele dá a impressão de que, tipo, os parasitas estão ganhando pela força. E depois ele arranja uma justificativa pra que a trama continue e justificando que eles querem ir pra organização, assim, corromper as organizações pra eles controlarem os humanos, entendeu? A gente já tem um subtítulo, né, que é Organização Humana. Pode ser. Talvez, assim, a gente tá criticando muito a série e o Nito, pelo visto, ele gostou mais do anime do que a gente gostou da série, né, Débora? O Nito contando um mangá me pareceu muito mais interessante do que... Mais impactante. Mas a protagonista, só ela já daria pra ficar trabalhando ela ali naquele conflito, ela com e a ordinariedade da vida dela, sabe? Eu acho que já daria uma coisa interessante. E que pega um pouco, né? Porque ela tem abandono, o pai dela, né? Que meio que ela teve que denunciar porque o pai maltratava, né? Batia na mãe e batia nela. Toda uma história. E aí depois ela se vê naquela situação, você dá dó, assim. Aí tem aquela coisa, né? Ela já se via como alguém meio que indigno, meio estranho ali na humanidade. Aí depois ela se vê nessa situação dela tá sendo parasitada e tem um trem que domina a cabeça dela, ela nem percebe que tá ali na cabeça dela. Só isso aí é legal. E a moça, né, a atriz também que faz, me convence muito quando é uma e quando é outra. Ela mudava, assim, que dava... Você Raquel sabe? E Ruth, né? Ficava uma coisa bem... É legal. Era interessante a moça meio que... Mas isso que você tá falando me fez refletir sobre talvez a diferença entre o anime e a série seja que o anime ele expõe mais esses dramas, essas subtramas, enquanto na série, basicamente ela é uma série suspense e ação. Embora tenha esses dramas, o suspense entre quem é parasita, quem não é e tal, ele permeia muito mais a narrativa da história do que propriamente os dramas dos personagens, sacou, Nito? Então, mas vocês estão falando da questão dos personagens, no mangá tem uma personagem que eu achava chata pra caramba, e depois ela vai até, tipo, fica aceitável, porque, tipo, como é
adolescente, no Japão, deve ter uma treta entre escola, né? Tipo assim, eles devem se encontrar na rua e se bater. Não sei como é que é. Aqui a galera sai de uma escola, passa na frente da outra, tudo normal. Mas no Japão, eles devem ser, tipo, super rivais. E aí tem uma mina que ela é sensitiva. Ela sente a presença dos parasitas. E aí, toda vez que ela encontra o Shinichi, né, que é o personagem principal, ela sente um negócio. Mesmo antes de vê-lo, ela já tem ele deve estar por aqui, sabe? Ela tem esse esquema. E o Mig, né, que é o que tá na mão dele, sempre alerta ele, né? Cuidado com essa mina. Uma hora ela vai descobrir que você é um parasita, porque ela vai conseguir, ou ela vai entrar em risco, porque ela vai achar que é você, e vai sentir a presença de um outro parasita e ela vai morrer. Personagem insuportável, porque essa é a briguinha de escola. E ela é a valentona da escola dela, que faz um bobão, ela meio que parasita o cara, pro cara bater nas pessoas, tá ligado? Ela é um relacionamento tóxico. Ela faz o cara bater nas pessoas. Só que quando o Shinichi meio que dá uma surra nesse cara, ela meio que passa a ter super atração por ele e meio que vai escanteando o cara. E um detalhe importante é que, com o tempo, o traço do Shinichi muda. Ele é tipo um menininho com cara de nerdão, assim, meio bobo de escola, acho que não sei se é do 2x3 ou do volume 1 pro volume 2, assim, quando ele assume a ideia de que ele realmente tem um parasita e ele vai fazer algo pelos seres humanos. Não, acho que é depois do acidente que ele vai perder o coração lá e muda o traço, assim, o cabelo fica espetado, ele fica tipo um super saiyajin mesmo, assim, ele fica um cara descolado. E aí, nessa pegada do sensitivo, o da hora é que tem um personagem que é um psicopata. E esse psicopata, ele também sente a presença do... E aí eles prendem esse psicopata. Ao perceber que ele tem essa questão de sentir os parasitas que eles querem destruir, eles começam a usar ele em operação policial. Em algum momento vai entrar essa discussão, assim, de tipo, será que o monstro do ser humano não é o próprio ser humano? Será que precisaria de um parasita pra destruir a humanidade? Ou os seres humanos, um já destruiria o outro, entendeu? Até que ponto vocês vivem realmente nessa harmonia? Até que ponto? E aí tem operações policiais muito estranhas, onde a polícia acaba setando bala em todo mundo, tentando matar os parasitas e acaba matando inocente. Então tem uma crítica que fala assim, quem são esses monstros, né, que vocês estão falando, assim? E aí também tem a utilização do cara como arma, né? Tipo, ninguém tá nem aí pro psicopata. Fala assim, mano, a gente precisa que você faça essa parada aí, você vai fazer, tá ligado? E aí ele meio que vai entrar pra ajudar. Mas na verdade o que ele tá querendo é fugir também. É arrumar uma forma de escapar. Mas se ele morrer ou se ele não morrer, tanto faz. Ele é só um sensor que a galera vai usar ele pra descobrir os parasitas. Nessa discussão, né, dos seres humanos, tem uma discussão do Shinichi com um parasitado, que ele fala assim, você não vai vir no meu planeta e acabar com a minha espécie. Vocês são parasitas, não sei o que. O parasita olha pra ele, fala pras outras espécies do planeta o que vocês são. Vai, tá ligado? Tem essa reflexão também, tipo, nós não queremos ser exterminados. Tudo bem, mas fala isso pros animais que a gente mata, né? Ou para o planeta que a gente não cuida, tipo. Pros aborígenes, Neandertais. Não, a colonização, tá ligado? Fala isso pra um colonizador, que a espécie não pode ser assassinada, entendeu? Eu acho que no fim a série leva um pouco a ideia disso aí, que aí você fica questionando, né? Que aí a gente tá tão preocupado com os parasitas ali, e aí no fim, igual a moça, por exemplo, as maiores dores que ela viveu foi com outra semelhante, né? Mas ao mesmo tempo ela teve encontros com, no caso, tinha um policial lá que meio que cuidava dela, assim, né? E vi como é que ela adota tá. Ela, tem um cuidado, assim. E aí tem a cena na série que a moça que é parasitada, ela acaba, enfim, ela é presa lá e ela fica desacordada. E isso é um jeito que a parasita, né? Que aí tem um nome, né? Aí o carinha e a moça começam a chamar ela de Reide, assim, né? E aí ela meio que faz com que ela entre nesse estado, assim, né? De coma, né? Como se fosse um coma, assim. Na série mostra meio que elas conversando, né? A parasita ali mostra pra ela uma situação, né? Tipo, a gente tá bem aqui no centro do seu ser. E aí mostra, talvez, o que ela tem uma memória mais traumática, né? Que a mãe, né? Que era, enfim, agredida pelo pai. Depois ela abandona, né? Sai fora e acaba deixando a menina lá com o pai. E aí depois a criança, né? Depois do pai ser preso, etc. Quer se encontrar com a mãe, né? Só que a mãe meio que olha pra ela e fala, né? Dá um dinheirinho pra ela e fala, fique bem aí com você mesma. E aí
aí a parasita meio que dá um discurso pra ela, né? Tá, e aí você tá deixando se remoer tanto por isso, e a sua mãe talvez, né, tá ali agindo desse jeito que acaba te ferindo, mas é uma forma também dela tá se preservando, porque meio que a faz lembrar de algumas coisas, né? De um momento dolorido dela também. Assim, não sei, enfim, até que ponto isso mas que existe talvez uma realidade, né? Da pessoa olhar talvez pro filho, lembrar talvez, enfim, de uma situação traumática, etc. É o parasita falando isso com ela, né? Mas aí ela mostra, olha, mas ao mesmo tempo você teve um encontro com outras pessoas boas, né? Eu também nem entendo porque também você confia tanto nas pessoas assim, mas você tem que focar nisso, né? Você tem esse outro lado da sua vida, né? E aí eu acho que acaba dando essa reflexão também, né? Da humanidade, e aquilo que eu falei da dualidade é em vários sentidos, né? E aí aquela conversa, né? Em algum momento da série fala muito sobre isso, daquilo que é considerado normal ou anormal. E aí aquilo que é muito diferente da gente, seja, sei lá, por crença, por várias coisas diferentes, a gente tem essa tendência de querer que aquilo é estranho, então a gente não quer perto, quer deixar fora. Só que no fim, às vezes, a gente tá agindo do jeito bizarro. Ou aquilo que é estranho não necessariamente é ruim, né? Então, uma vez que você conhece, que você tá ali, tá próximo, e aí tem uma hora que a parasita fala sobre isso, né? De que eu confiei em você, tem uma cena que a capitã chega ali e tá lutando com o pastor lá, que tá tentando, enfim, depois de tentar entrar na cabeça do cérebro lá do prefeito. E aí tem uma cena em que a moça, a protagonista, né, tá vendo que o cara tá ali, vai fazer alguma coisa com ela, e tem o cara que tá lá gritando, o corpo, né, que era parasitado. E aí meio que, olha, tem que matar o verme e matar o corpo, né, pra ele não voltar. E aí meio que ela fala, eu confiei em você, né, assim como essa humana aqui, ela tem essa mania de confiar nas pessoas, eu confiei em você, né, e acabaram que elas, naquela situação, todo mundo fez o certo, né, digamos assim. E aí ela fala, a gente insiste, né, então eu acho que eu tô aprendendo a ser como ela, então ela confia nas pessoas e tal. E aí tem essa discussão que eu acho que em vários momentos a gente sempre traz isso, né, nas discussões, assim, aqui sobre as séries, em algumas produções, de que por mais que a gente fale, a gente precisa ver na prática as coisas que são diferentes, precisa parar pra ouvir, conversar, pra talvez criar uma familiaridade, ou entender o ponto de vista, né, daquele estranho, né, daquele esquisito. Que aí, às vezes, você tem uma solução que dá pra todo mundo estar sobrevivendo, do mesmo jeito. Você sendo parasita e eu humana. Não sei se talvez tão bem feita quanto no mangá, mas eu peguei isso, né? Acho que essa ideia, em alguns momentos, ela aparece em alguns diálogos. E a própria personagem, né, que é essa personificação, né, do diálogo que é diferente, e aquilo que é, né, que seria estranho, e aquilo que, enfim, que é o normal, mas ela também não é normal, considerado aqui, né, num contexto maior. Então o que você tá me dizendo é que se eu não entendo o outro, eu tenho que ir lá e parasitá-lo até eu chegar ao ponto de entendê-lo. Aqui a gente tá usando parasitar de um jeito diferente, mas sim, exatamente. Metaforicamente. Metaforicamente. É a brincadeira, assim, mas é o lance do convívio com o outro que fez, pelo menos na série, né? Já que eles tinham personalidades muito iguais, eu digo os parasitas, né? Deu a perspectiva pro parasita ali principal, vamos dizer assim, a ter uma nova perspectiva, né? Coisa que se ele não saísse, vou usar as metáforas aqui, né? Se ele não saísse da bolha dele, já que a gente tá trazendo pra esse lado pessoal, ele não conseguiria ver ali tantas vantagens que você mencionou ali da personagem principal, né? Falei várias vezes aqui que acho que no 8º volume começa a ficar legal. Começa a ficar legal porque aparece um personagem que é o personagem do prefeito, né? Que começa a candidatura ali pra prefeito, a galera tá se candidatando, e aí tem um palanque do prefeito que tem vários parasitas em volta. E aí eu vou dar spoiler do mangá aqui, mas a spoiler agora é pesado, assim. Nesse, tipo, a menina sensitiva sente que tem parasitas ali, o Shinichi, todo mundo sabe que ela tem parasitas ali. E aí ele começa a trabalhar junto com a polícia. Ele, o psicopata, tá todo mundo tentando ajudar a polícia, tipo, a encontrar os parasitas, né? Porque, eu não vou explicar detalhes, mas aí ele tá lá também tentando ajudar. Você fica, caraca, os parasitas estão tentando subir ao poder político pra dominar de uma forma que não seja só pela força, né? Porque o Léo falou assim, você tá ganhando pela força, porque no mangá a ideia da antropóloga parasita, da mulher das ciências sociais lá, a discussão dela é exatamente essa, tipo assim, você chama muita atenção em dominar pela força, e você cria inimigos, e dá pra dominar de outra forma, e dá pra se alimentar de outra forma. É essa a discussão que ela traz. Então, a partir do momento que você, com um grupo mais forte, focado, né, mais inteligente, tenta dominar esse povo, você vai conseguir conviver com eles e até dominá-los por via política. Tá tendo uma discussão meio que nessa linha. E aí tem um prefeito.
E a pauta do prefeito é uma pauta que jamais ganharia um voto no Brasil, que é a pauta dele, a pauta do meio ambiente. O prefeito vai pra televisão e pros palanques sempre com o discurso de que nós precisamos olhar pro meio ambiente. Os seres humanos não olham pro meio ambiente, por isso que a vida tá desse jeito. Nós precisamos olhar pro meio ambiente. E aí você meio que entende a lógica disso, né? Porque, tipo, um parasita tá preocupado com a pauta do meio ambiente, como se fosse ganhar voto. Mais pra frente, você descobre que ele não é um parasita. O prefeito é humano e ele se junta aos parasitas, porque ele acredita que o poder que os parasitas têm faria com que ele ganhasse a eleição e que ele conseguisse colocar essa pauta da questão do meio ambiente. Tipo, o domínio dele não é pra dominar e exterminar os seres humanos. Ele fala assim, beleza, nós temos uma raça aqui que é mais forte, então eu vou me aliar a eles para que eu consiga impor a minha pauta, que é a pauta do meio ambiente. Ele traz discussões, assim, tipo, muito boas pra questão da pauta, ainda mais agora, né? Se você imaginar que o mangá é de 88, e em 2024 eu morando em São Paulo, com um dos piores lugares pra respirar no mundo, tipo, o cara tava preocupado com isso, na década de 80, começo da década de 90, a discussão é sempre assim, tipo, a função do ser humano, ele traz, a função do ser humano é cuidar da Terra. Não faz sentido nenhum a gente não cuidar do lugar onde a gente tá vivendo, tá ligado? Você fala, caraca, que virada, né? Tipo, eu achei que era só monstros controlando cérebros, tá ligado? Mas não, vira uma pauta ambientalista ali, tipo, ó, nós só temos a Terra. Se não tivéssemos nos juntado, nós duas teríamos morrido. Aí que eu acho que é dúbio essa ideia de que eles são parasitas. Porque o Mig, ele fala que ele só consegue lembrar a partir do momento que ele começa a parasitar. Ele não tem lembranças anteriores. Então não teria como um parasita contar como é que era no planeta de onde ele veio. Não teria essa perspectiva, ele não lembra de nada. Ele nasceu a partir do momento que ele entrou no cérebro de alguém, ou na mão de alguém, no corpo de alguém. E aí você fala, será que tinha outro lugar? Talvez não tenha. E talvez seja a ideia de que nós precisamos cuidar porque só tem a Terra, tá ligado? Nós só temos esse lugar. E não tem pra onde ir. Porque senão os parasitas estariam trabalhando em tentar voltar pra casa. Estaria tentando, tipo, sabe, a pesquisa seria de onde viemos. Onde que tem uma outra vida parecida com a nossa, com o nosso material genético, sei lá. Mas não, a discussão é, nós precisamos salvar esse planeta aqui porque a gente só tem esse. Então por isso que eu acho que talvez não seja extraterrestre. Pra mim faz mais sentido a história se eles não forem extraterrestres e eles forem, sei lá, a própria Terra ou em algo jovem místico, sabe, assim, da Terra. Ou de algo assim mesmo, de que, putz, a gente fez tanta merda aqui, que em algum momento, tipo, no filme Mãe, sabe, que vocês estão aloprando o bagulho, a gente precisa expulsar vocês da casa, sabe, pra que a casa possa reformar e a vida possa permanecer, tá ligado? Tipo, seres humanos são o maior parasita da Terra. Aí dá a volta, sabe? Talvez se livrando dos parasitas, que seriam os seres humanos, e viver em harmonia os outros animais que sobrassem, sabe? Os outros seres, as outras vidas que tivessem aqui. Então eu acho que dá essa volta, assim, de conscientizar de que não seja um parasita da Terra, sabe? Não bote fogo no terreno perto da sua casa. Não queime as plantações, não queime o mato, seu idiota. Não tô conseguindo respirar, tá ligado? É muito mais. Talvez nem seja o Nito falando isso, talvez seja o parasita falando pra gente. Talvez. Que não consegue entender isso, né, cara? Sim, é isso. Tipo, é sério mesmo que vocês não acreditam que vocês estão destruindo o planeta, tá ligado? Porque assim, mesmo numa perspectiva religiosa, tá? De que um dia Jesus volta, faz tudo novo. Cara, a função era cuidar disso daqui, não é? Qual que era o único trabalho que existia? Cuidar da Terra. Não faz sentido nenhum, sabe? O meu discurso é o discurso de que vai vir coisa melhor, então que se dane o que tá aqui. Não faz sentido. Porque se você for nesse discurso fundamentalista de que eu só não preciso cuidar de nada, já que o que vem é melhor, você tem que ir no discurso fundamentalista de que os seres humanos e os outros animais foram criados no mesmo dia, na escrita de Gênesis. Sério mesmo? Que a criação ia ser tipo assim, beleza, gente, agora destrua o resto, tá ligado? Vocês são zica, destrói o resto. A apatia, nossa, descredibiliza essa crença, né? Sim. E qualquer tipo de ideologia que você tenha, não importa, sabe? Não tem como defender isso. Não importa por onde você vá, tá ligado? Porque é contra você que você tá agindo. Tá militando contra você mesmo. Porque, ó, eu sempre falo isso assim, porque quando eu tava na 6ª, 7ª série, sei lá, a discussão era que em 50 anos a gente ia estar vivendo uma catástrofe ambiental. Gente, eu não tenho 50 anos. Então, a gente, em vez de parar, a gente acelerou o processo. E agora? Para, acelera o processo, regride, tá ligado?
O que tem pra fazer agora, entendeu? Não tem mais o que fazer. Eu tô com 34 graus no inverno. Não, tem, né? Mas é aí que é o problema. Saber, a gente sempre soube. Sempre tem profeta. No caso aqui são os cientistas, né? Falando das coisas, etc. Mas aí é aquele velho papo, né? Não vamos falar, mas... Quem manda é que não tá nem aí, né? Eles vão ter dinheiro pra ir pra caçar outro planeta, entendeu? A gente que vai se lascar. Aí o problema, você depender da organização humana, é realmente pedir para você estar lascado mesmo. Que aí, eu, sinceramente, é ladeira abaixo, gente. A gente já tá sentindo aqui. Que a gente já tá com esse 1,5 de aumento. Até, tem gente que fala que até mais. A gente não tem uma movimentação, gente. A gente tá discutindo sobre tirar petróleo da Amazônia, do Rio. Aí você fica assim, gente, a gente tem que falar de transição, um governo que se elege, inclusive que, né, eu não tenho problema em falar, eu votei nesse projeto, em comparação com tantos outros ali, era o que a gente tinha, de mais progressista, vendendo discurso, blá, 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 né, eu tive até essa conversa com meus colegas hoje, né, sobre essa questão ambiental, mas na prática é difícil. Como é que você quer fazer uma coisa e a agricultura não quer fazer nada, quer continuar com as mesmas tecnologias, nem é tecnologia, sabe, o jeito mais arcaico, de rudimentar de fazer agricultura. A gente continua. É um desperdício de água, um desperdício de coisas de solo, que a gente perde. Acreditem, pessoas, solo também não é uma coisa infinita. Aí a gente desperdiça tudo e a gente sabe qual é a alternativa. Alternativas. Né? Algumas coisas acho que ainda a gente tem uns probleminhas aí, né, em relação a como é que as pessoas vão alterar o seu consumo. Aí eu vejo tanta tranqueirinha que a gente tem de plástico, aí você fala, caraca, o planeta, a gente tá morrendo queimado, por causa dessa bugiganga de plástico que é feita em escala pra depois a gente simplesmente jogar fora, e a gente tá morrendo no fim, né, e aí infelizmente, não adianta a gente individualmente, né, e que tem essa conversa também da série, né, de ter o unido, né, que só um não faz nada. Mas aí quando você tem um grupo ali, aí você se fortalece, né? Como grupo, etc. Tanto pro bem quanto pro mal. E nesse caso os tomadores aí de decisão, que aí estão sempre aliados com quem tem dinheiro, que é quem manda, fica difícil. Então países que historicamente sempre já começa aí que o Reino Unido começa a Revolução Industrial, né? Alguns já falam que o antropoceno, que seria essas alterações causadas pelo ser humano, essas modificações, e alguns já começam a marcar, pelo menos ali, são países que não estão pagando, sabe? E quem é que tá sofrendo mais é quem contribui menos pra todo esse cenário caótico. E aí você vê que a dificuldade que as pessoas têm de entender que se eu desfloresto lá, quem tá em São Paulo não vai ter água. Sim. É isso aí. É longe, não tem problema, né? A gente precisa da agricultura mesmo. Amigo, tu vai ficar sem água. Você quer ficar no lugar que você não pode ligar o chuveiro porque não tem água? É isso? E assim, e não é difícil. A gente pode omitir a parte física. Tem gente que se especializa nisso, pra entender como é que é o regime, blá 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 da chuva. E a sonografia, pra entender como é que enfim, como tudo vai ali se conecta. Mas assim, não é uma mensagem muito complexa pra você entender que tudo tá interconectado, né? Que essa é a complicação de ver como, né, alguns já levam até nessa ideia do planeta como um grande organismo, etc. Porque no fim, é uma integração, não adianta. Isso acontece em termos dos ciclos, né, biogeoquímicos, os parasitas, doenças. Então uma doença que acontece em tal território, não é foda-se aquele território, a gente também tem que se importar. Aí parece que a gente tá falando utopia, mas não deveria ser utopia, ou, sabe, a gente sendo muito, sabe, as pessoas assim que, tá muito paz e amor. E não é, porque um problema ali é problema nosso, né? E a gente tem essa dificuldade de entender que não tem como você viver só você no planeta e os outros, cada um resolva, né? Não tem como. Se o deserto do Saara aumentasse, a gente tá com medo, né? Mas a gente já tá, né? Criando desertos aqui mesmo. Tá longe, entendeu? O senso comum é esse. Tá longe. E aí eu acho que isso é muito louco da série, porque a gente tem essa ideia, esse senso comum do que o parasita, ele é algo negativo. A Débora nos explicou que não é bem assim, mas a história toda, ela traz essa parada de que, tipo, uma parada que é negativa, que ele tá ali pra te destruir, em tese, ele fala assim, ei, amigão, pega leve aí, cara, talvez você esteja parasitando muito mais do que o hospedeiro consegue segurar a onda aí, cara, a gente precisa disso daqui também, entendeu? Falando pro ser humano em relação ao mundo. A gente vai pensar em tudo, inclusive me culpar porque eu não separei o lixo hoje, mas a gente não vai pensar na questão da forma de produção que a gente tem, né? Para de produzir a quantidade que tá produzindo, não tem necessidade.
Essa plantação não vem pra minha mesa. Acabaria com a fome da galera se isso fosse pra ser alimento. Mas não é pra ser alimento. É muito absurdo assim, entendeu? E assim, eu volto a dizer, e eu acho que eu digo isso eu acho que eu disse isso nos últimos 2 pupilas que eu participei. Esse método é novo na história dos seres humanos. É algo que tá nos destruindo há pouco tempo, considerando quanto tempo os humanos estão aqui na Terra. Não importa quanto tempo você vai dar pra essa estada do ser humano na Terra. Isso é novo. Esse método de produção é novo. Uma coberta serve pra você não passar frio. Ela não serve pra enfeitar uma prateleira de um shopping pra você escolher quantos que você vai comprar, entendeu? Então é isso. Você precisa entender que o método de produção que nós escolhemos, nós, quando eu digo não eu ou você, mas tipo nós como sociedade, o que foi nos imposto, né, na verdade, é o método de produção que está nos levando à morte. E aí nós temos 2 opções. É vida ou morte. Eu não consigo respirar direito em São Paulo e o soro fisiológico virou um artigo assim como uma garrafa de água. Eu preciso estar com ele quase que o tempo todo. Da mesma forma que tem um outro método que talvez não me trouxesse tanto desgaste em questão de saúde, né? Dá pra experimentar um outro método, mas vão te dizer que é impossível, vão te dizer que não dá. E aí fica a minha indignação. Mas se você não separa o seu lixo, a culpa é sua. Se você não separa o seu lixo, eu tenho um ódio disso, gente. Ai, que ódio. Eu ouvi o podcast do moço, né? Do Não Inviabiliza, a história do moço que era o eco chato. Enfim, fazendo umas coisas tão assim, aquela pessoa que tá lá, você tem que parar de comer carne. A pessoa que não dá descarga, sabe? Deixa acumular ali, aí depois a gente dá descarga. Aí eu fico, amigo, tu leu o manual do ambientalismo até o 2º parágrafo, porque você tá fazendo tudo errado. Primeiro, você tá sendo um ser humano chato. Segundo, meu amigo, tu não tá, sabe? O que você tá fazendo não faz diferença nenhuma, entendeu? Não faz diferença nenhuma se você só dá uma descarga ou 2, entendeu? Porque no fim, quem tá lascando com tudo, meu amigo, não tá nem aí. Ele tem uma casa no meio da floresta. A gente aqui tem que viver aqui nessa cidade cheia de fumaça, de carro e de coisas queimando, porque as pessoas estão botando fogo mesmo no período que a gente sabe que não pode botar porque o trem vai se alastrar. Aí é aqui o nome, né? Capitalismo. Culpabilizando o indivíduo, né? Pela destruição. E culpando quem? Os menos favorecidos, que a gente é culpado. E nem existe reciclagem, gente. Nem existe reciclagem. Reciclagem é um mito criado também pelo capitalismo, entendeu? Porque o plástico vai ficar aí pra sempre. A gente vai morrer, como a orientadora fala, né? A gente vive menos que uma sacola plástica. Então, assim, é isso. Mas assim, gente, não é pra... não recicle, não, esse não, sabe? Continua fazendo seu ritual e etc. Mas pra gente ver que o problema é a escala tá muito mais alta, entendeu? É lá em cima. E aí, se não começar de lá de cima, não adianta nada, né? E é meio triste. A gente não era pra terminar tão triste assim, porque no fim a série tem uma mensagem de esperança. Dá pra fazer uma metáfora com isso? Com uma blogueira que um tempo atrás falava de economizar papel higiênico e creme na hora de passar no corpo pra você conseguir juntar dinheiro pra viajar no final do ano. É mais ou menos isso, não vai rolar, tá ligado? Se você vai usar 4 quadrados do papel higiênico, se você vai usar um quadrado só na hora que você fosse limpar, tanto faz. Tipo, você não vai conseguir economizar dinheiro suficiente pra fazer uma viagem economizando 10 mil reais pro final do ano, que era o cálculo que ela fazia. Não faz diferença nenhuma. Mas, ok, se você quiser acreditar, fica à vontade. Porque se der errado, foi você que não se esforçou. Exatamente, o problema é seu. Mas o uso consciente, viu, pessoas? O uso consciente aí é uma medida. Entenderam alguma coisa?